o que vai acontecer? Ou você vai se contentar? Gente, aonde que está a sua autoestima? De você dar uma aula ruim, você perceber que as crianças, os adolescentes estão saindo da sua aula assim, chateados, ou sentindo que foi uma perda de tempo? É isso que você quer sentir? Não, tenho certeza que não, né? Então, trabalhe isso com você. Saia da zona de conforto, né? Porque senão vai virar estresse, né? Que é o nosso próximo assunto. Acho que nem vai cobrir todos os assuntos. Alguém quer falar? Boa noite, Leonardo. Não estou vendo. Aqui, ó. Okay. Boa noite, Leonardo Taiobeiras. Eu acho que, assim, sobre a questão motivação que você estava comentando, eu acho que as CRE, né, as Secretarias de Educação de Estado e de cada município, eu acho que tem uma pequena parcela de culpa com tudo isso. O porquê? Porque eles colocam a educação física como uma disciplina opcional, entendeu? Então isso acaba afetando a criança, o jovem, na escola e fora da escola. Assim como tipo assim, na escola, como assim? Porque coloca a educação como conceito, entendeu? Então, o seguinte, quando a gente vai fazer alguma atividade ou fazer alguma pesquisa sobre o esporte, gera a questão de desinteresse, porque ele fala, se eu não fazendo, não fazendo a mesma coisa, então isso acaba afetando lá fora. E o que acontece? No projeto, às vezes chega a criança fazendo certas comparações que acontecem na escola, né? A gente vai fazer uma atividade diferente e fala, não, lá na escola nós fazemos jogar bola e tal, só joga bola e mais nada, ou lá a gente faz assim e tal. Então, se fazesse um outro conceito mais voltado para esse caso da educação física, dá-se mais uma importância à educação física, assim como dá importância à matemática, o português e outras matérias, eu acho que geraria sim uma motivação da parte dos educandos aí. Leonardo, né? Isso. Leonardo, você crê realmente que a culpa é do sistema? Será? Você acha que assim, na própria escola a gente vê assim, em questão supervisores e diretores descasos, entendeu? Não tem problema, cara. Eu entendo isso que você está falando, mas olha só, a gente não pode transferir a responsabilidade. Eu acho que se você fizer um trabalho bem feito, você vai ter o retorno. Não precisa de ter essa motivação extrínseca. Por que a educação física tem que valer nota para que as pessoas sejam interessadas? Não pode, eu sei, mas veja bem comigo, por exemplo, se eu mando um aluno fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre tal modalidade esportiva, quer dizer, se ali ele vai fazer ali aquela pesquisa ali, mas com interesse, com motivação, que ele sabe que vai ser importante para ele. Agora, se eu mando ele fazer, ele fala, eu fazendo, não fazendo a mesma coisa, eu não vou ser punido, eu não vou ser nada. Você viu que eu vou até voltar um slide aqui, Leonardo? Deixa eu voltar um aqui. Acho que são dois. Aqui, ó. E é um diferente de escola particular, então o rendimento é totalmente diferente. Não, olha só aqui, ó. Estabeleça metas para as pessoas, entendeu? A importância, tá bom? Acho que você tem como influenciar. Acho que não depende só da escola, não depende só da estrutura. É claro que a gente está falando de fatores que facilitam, claro, isso aí não tem nem discussão. Mas eu acho que o profissional, ele pode ser criativo, ele pode desenvolver essas habilidades. Eu acho que, honestamente, minha opinião, tá, gente? Essa é uma diferença entre o verdadeiro educador, tá? E quem usa como se fosse um subemprego. Eu não consegui ser engenheiro, eu vou dar aula na faculdade de engenharia. Não consegui ser médico, vou dar aula na medicina. Não, gente. O educador é algo que vem dele, é um dom, entendeu? Eu acho que a pessoa que é motivada intrinsecamente para desempenhar esse papel, ela vai conseguir superar essas dificuldades. Acho que o grupo que está ali com você vai se sentir intrinsecamente motivado em fazer, tá? Eu acho que é uma coisa importante. Eu vou dar uma acelerada aqui, senão a gente não consegue cumprir todo o conteúdo. Eu acho que eu nem vou entrar na parte cognitiva. Vamos só fechar essa parte comportamental para a gente concluir aqui. Vocês vão ter o material completo, tá? E a gente, numa outra ocasião, a gente também continua a discussão.
introdução, mas vamos lá. O estresse, né, gente, que a gente também tem que entender que não é algo apenas negativo. Muita gente entende o estresse como negativo, tá? Tem algumas características dele. O estresse ele pode ser agudo ou crônico, né? Agudo, né, através de mecanismos compensatórios, permite ao organismo lidar com o estímulo estressor. Olha, se eu te falar que você não vai ter mais estabilidade no emprego, você vai entender isso como uma ameaça, não vai? Isso é um elemento de estresse, é algo negativo. Mas, em contrapartida, se a gente parar para pensar, o fato de eu sair dessa zona de conforto pela ameaça é algo que vai me fazer avançar. Não vai acontecer aquilo, meu salário está na conta de qualquer jeito. Não. Se você tiver que demonstrar desempenho, aquilo que o vídeo mostrou ontem, lembra? Meritocracia. Eu acho que um fator que é inicialmente estressante, ele passa a desempenhar um papel de motivação. Entendeu? Então, por isso que o agudo ele é bom. O crônico é complicado, porque o estresse crônico, ele vai debilitar o organismo. Né? Vocês já perceberam que o dia que vocês estão estressados, vocês têm dificuldade para dormir? Quem já sentiu isso? De num dia estressado ter dificuldade para dormir? Mesmo cansado. Tem certeza que vocês sentiram isso? O estresse, vocês me permitem falar um pouco mais tecnicamente para vocês? O estresse, ele libera uma substância que chama cortisol. Cortisol é uma substância importante, mas que com níveis altos no nosso organismo, ele vai ter uma ação catabólica, ruim, bom gente, ele vai ter uma ação muito ruim. E o estresse, o cortisol, ele vai bloquear a secreção de um outro hormônio muito importante, né? Nem posso ficar falando muito de sono agora não, né? No avançar da hora, vocês vão querer dormir. Mas o estresse, o estresse desencadeia uma concentração maior de cortisol, que em contrapartida ele vai bloquear a secreção do outro estímulo que chama melatonina. A melatonina é o hormônio indutor do sono, certo? Então o estresse ele bloqueia. Então se ele bloqueia a produção de melatonina, ou ele dificulta a liberação desse outro hormônio, o nosso sono ele vai ser muito superficializado. Não sei se vocês já ouviram falar que tem estágios do sono, de um sono mais superficial, aquele sono profundo que você dá um chute na cama do cara e ele não acorda, né? Deixa cair um prato lá dele e não acorda, está apagado. Pois é, nos estágios profundos do sono, olha a importância, é que hormônios como GH e outros, que são responsáveis pela recuperação física do desgaste que a gente sofreu durante o dia, que são liberados. Se eu tenho um sono superficializado em função do acúmulo de cortisol no sangue, posso ficar às vezes mais de 8 horas dormindo, 10 horas, 12 horas, eu vou acordar cansado. Você vai acordar várias vezes durante a noite. Quem já acordou aí durante a noite aqui? Várias vezes. Isso acontece. Pode acontecer por algo como o estresse, mas pode acontecer por algo biológico, que é uma má formação, ou distúrbios do sono, como um quadro de apneia ou hipopneia, tá? Que são distúrbios do sono, que é um bloqueio parcial ou total das vias respiratórias, que pode acontecer por uma série de motivos. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado para controlar o estresse, não permitir que isso se torne de forma crônica. Isso é ruim para a gente, enquanto educador, isso é ruim, né, para os jovens que estão trabalhando com a gente. A prática da atividade física, do esporte, tem que ser prazerosa para ajudar também a cumprir um papel que é compensar o estresse da vida diária. Tem muita gente, por exemplo, que vai praticar atividade física numa academia, ou vai fazer uma caminhada, uma corrida, ou qualquer outra coisa, não só para ficar forte, para ficar em forma, né? Mas sim para compensar o estresse da vida diária, para ter qualidade de vida. Mais um dos objetivos de um programa como Geração Esporte, que é proporcionar uma prática saudável de esporte e atividade física, que é influenciar os aspectos da saúde. Lembra que eu falei que ontem isso era um dos desafios? Naquele slide que eu mostrei, saúde é um dos desafios, né? Então, o programa Geração Esporte também cumpre esse papel, né? Então, para que a gente evite que o estresse se torne crônico.
Outra classificação, como eu falei, que o estresse pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser positivo, chamado de eustresse, né? Eustresse, quando os estímulos podem ser percebidos como positivos ao crescimento e desenvolvimento emocional e intelectual. Né? Períodos curtos, aquilo que é suficiente para me tirar da zona de conforto. Agora, ele vai ser negativo quando as situações são graves, longas e incontroladas. Aí é chamado de distress, é uma parte mais técnica, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem que o estresse pode ser positivo e negativo. A maioria das pessoas só entende o estresse como negativo. Aqui um modelo que eu acho que é interessante, que é o modelo do estresse psicológico. Gente, tem estresse biológico, psicológico e social, ok? Todo mundo acho que entende isso. Acho que entende até muito mais como estresse biológico. Mas para pensar uma coisa. O que é o estresse? Né? O estresse ele não é provocado por alguma coisa que você entende como ameaça, como eu falei, você perder a sua estabilidade, você ficar com medo de ficar num banco, num jogo, qualquer coisa que te provoca essa desestabilização. Agora, o que provoca isso? Por exemplo, o medo de você perder a estabilidade no emprego é o que a gente chama de estímulo estressor. Vou fazer uma analogia. Por que dois atletas, por exemplo, quando entram em campo e vê o estádio lotado, o atleta A fala assim, hoje eu vou fazer meu melhor jogo. E o atleta B, que está do lado dele, fala assim, nossa, amarelei. Por que dois atletas na mesma situação, diante do mesmo estímulo, por exemplo, torcida, vão ter reações de estresse diferentes? E o que seriam as reações de estresse nessa situação? Me ilustra rapidamente o que é a reação de estresse. O que ele sente? Oi? O que estar diante de uma grande torcida, por exemplo, pode provocar? Então, medo, insegurança, beleza? Ansiedade, reações psicovegetativas indesejadas, vontade de ir no banheiro, né? Sudorese. Como é que fica a frequência cardíaca? Acelerada. E respiratória? Acelerada também. Isso são reações de estresse provocadas por um estímulo estressor. Agora, o que eu quero falar para vocês aqui, que é o pulo do gato? Eu só vou me sentir dessa forma se a minha cabeça deixar. Se a minha cabeça falar que aquilo ali é uma ameaça, que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é negativo. Entendeu? Se eu entender, por exemplo, que a torcida está ali me xingando, né? Eu acho que naquele primeiro momento é negativo, assim, gente, mas por que eles estão me xingando? A torcida adversária. A torcida adversária está me xingando porque eu estou acabando com o jogo. Ou a minha torcida está me xingando porque eu estou jogando mal. Então é um alerta. Se eu entender o estímulo estressor não como algo negativo, mas como um elemento de desafio, eu passo a entender aquilo como algo positivo. Eu vou começar a enxergar as coisas de uma outra forma, uma perspectiva positiva. Vocês conhecem alguém, não estou falando nem que são vocês, mas se vocês convivem com alguém ou conhecem alguém que qualquer coisa que acontece, que você fala, a pessoa tende a ver pelo lado negativo? Quem conhece alguém assim? Eu acho engraçado o seguinte, muitos maridos, é até ruim de conviver com essas pessoas, não é? Falta habilidades sociais para essas pessoas, né? Só fazendo analogia rapidinho aqui, só uma brincadeira, eu trabalhei com psicobiologia, a gente fez pesquisa com motoristas de ônibus, e obviamente a questão da sonolência e acidentes. Quando a gente entrevistava os motoristas, acho que menos de 20% assumiu que dormiu ao volante, mas 70% conhecia colegas que já dormiram ao volante. Significa o quê? Ele era um dos que dormiu também, gente, entendeu? Então é o seguinte, é ruim conviver com pessoas que têm uma perspectiva negativa.
Eu acho que a gente também, dentro daquela filosofia, desenvolver uma perspectiva positiva diante das ocorrências do dia a dia, da vida, é algo que minimiza muito a gente vivenciar o estresse de forma negativa, entendeu? Mas isso não é da noite para o dia, e isso é algo muito bacana que a gente pode trabalhar dentro do programa, porque o programa não tem que desempenhar alguma coisa. O desempenhar significa conseguir ou não conseguir. Se você ensinar como lidar com as situações críticas, né, aquele jovem vai aprender a trabalhar isso de uma forma mais positiva e vai se tornar uma pessoa, um adulto com uma personalidade mais positiva diante das situações críticas e difíceis que a gente enfrenta no dia a dia, né, gente? Quando eu falo que o esporte reproduz a vida, não é à toa, né? Vencer e perder são faces da mesma moeda, como na vida, né? A gente perde, a gente ganha na vida, né? A gente fica feliz, a gente fica triste, são coisas que acontecem, né? Nascem algumas pessoas, morrem outras e a vida continua, né? Então acho que a gente tem que ensinar esse jovem que está com a gente a entender que a vida ganha, a vida perde, mas a vida continua, e eu preciso de ter metas, eu preciso de ter estratégias alternativas para quando eu não conseguir atingir a minha meta originalmente traçada, porque senão eu vou gerar uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa estressada. Isso é muito ruim para a própria pessoa, para quem convive com ela ali no dia a dia, para a família, é ruim para a sociedade. A gente está formando também o cidadão, não é, Mário? Esse não é um dos objetivos, formar o cidadão? Então a gente tem que dar a nossa contribuição. E sabe uma coisa muito interessante? Eu fui treinador muitos anos, e teve um período na minha vida que eu era atleta e eu era treinador. Foi o período que eu joguei melhor, porque eu acho que enquanto eu ensinava, eu também estava aprendendo. Então, ensina, né? Ajuda as pessoas a serem felizes, ajuda as pessoas a lidar com as situações críticas, e de certa forma você também está reforçando isso com você mesmo. Você vai melhorar a sua qualidade de vida pelo simples fato de saber lidar melhor com as situações difíceis que acontecem no dia a dia. E acontece, né, gente? Mas se eu entender que as dificuldades são parte do processo, e sem as dificuldades eu não chegaria nos meus objetivos maiores, né? A vida ficaria sem sal, sem tempero, né? Eu estava trabalhando com um atleta um dia, ele era um atleta de judô, está se preparando para a Olimpíada do Rio.